Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel e esse é o vídeo número 3 de uma série de 5 vídeos onde eu vou mostrar o básico da informática para você que não entende nada desse mundo da computação. Na aula anterior, conhecemos o modelo de von Neumann e as unidades necessárias para que o computador opere de forma adequada. Agora vamos conhecer os componentes físicos que compõem essas unidades e alguns dispositivos necessários para que o computador funcione corretamente. Mas antes, já clica no like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, onde eu solto vários conteúdos diariamente que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, na aula anterior a gente viu que um computador necessita da combinação de hardware e software para poder funcionar. Hoje a gente vai falar somente do hardware. Bom, todos os componentes do computador são interligados e conectados a partir de um componente chamado placa-mãe. Podemos dizer que ela é o principal componente do computador, já que todos os componentes estão ligados nela. Além disso, ela mostra qual tipo de processador pode ser usado, quantos slots de memória e quantos conectores. Outro hardware super importante é a fonte de alimentação, já que o computador necessita de eletricidade para funcionar. E a fonte é responsável por receber a energia da rede elétrica, seja ela 110 ou 220 volts, e assim modificar essa energia para distribuir em seus componentes. Cada fonte tem uma potência, e de acordo com os demais hardwares do computador, pode ser necessário que tenha uma fonte mais potente para que os componentes não sejam danificados. O próximo componente que iremos falar é o processador, mais conhecido como CPU. O processamento é a principal tarefa de um computador, que é receber um dado bruto sem valor de forma isolada e transformá-lo a partir do processamento em uma informação útil para alguém. As informações obtidas a partir do processamento precisam ser armazenadas em algum lugar, e para isso o computador tem alguns componentes que resolvem essa questão. Primeiro temos a memória principal, conhecida como memória RAM. Esse tipo de memória é volátil, ou seja, quando o computador é desligado, tudo que for armazenado nela é apagado. Porém, tudo que se faz pelo computador passa por essa memória. Mas, para guardar arquivos, fotos e música e outras coisas, o computador tem uma memória secundária. Essa memória não é volátil, então os arquivos armazenados não são apagados. Existem vários tipos de memória secundária, entre elas o HD, o pendrive, o SSD e os cartões de memória. Outro componente muito importante no computador é a placa de vídeo. Ela é responsável por transmitir graficamente tudo o que vemos na tela do computador. Existem dois tipos de placas de vídeo, a onboard e a offboard. Onboard já vem junto com a placa-mãe, não pode ser removida. Normalmente, essa placa de vídeo tem um desempenho menor e quem usa o computador para jogar ou para edição gráfica precisa da placa offboard, que é conectada na placa-mãe e que entrega um desempenho bem superior. E o outro componente indispensável é o cooler. Os componentes precisam de eletricidade e conforme o uso, os componentes vão aquecendo e se superaquecer, trazem danificações. Logo, o cooler tem a função de controlar a temperatura dos componentes internos do computador. Normalmente, a CPU possui um cooler dedicado somente para ela, assim como as placas de vídeo off-boards que possuem seus próprios coolers. Alguns gabinetes, que também é outro componente super importante, já que sua função é proteger os demais componentes, possuem coolers extras para ajudar nesse controle de temperatura. Bom, e para finalizar, temos um conjunto de componentes que são conhecidos como dispositivos de entrada e saída. Esses componentes são responsáveis pela interação entre o usuário e o computador. São eles o mouse, o teclado, o monitor, uma webcam, um microfone e um fone de ouvido, entre tantos outros que existem. Bom, e essa aula fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e me seguir lá no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida entre essa aula ou entre as outras, pode me mandar um direct que eu vou te responder. Esse vídeo fica por aqui e nos vemos na próxima aula. Falou!